Onde a Arca da Aliança está escondida? Etiópia, Israel ou Jordânia? Era o trono de Deus na terra, uma caixa de madeira de acácia, banhada a ouro puro, coroada por 2 querubins. Ela abriu o rio Jordão, derrubou as muralhas de Jericó e matou instantaneamente quem ousar tocá-la sem permissão. Era o objeto mais poderoso e perigoso da Bíblia. Mas, há 2600 anos, a Arca da Aliança simplesmente desapareceu. Ela não foi destruída, ela não foi derretida, ela sumiu. Hoje, 3 teorias principais afirmam saber exatamente onde ela está: uma capela proibida na África, uma caverna selada na Jordânia ou um túnel secreto bem abaixo dos pés dos turistas em Jerusalém. Hoje, no Escrituras Decifradas, vamos caçar o tesouro perdido mais importante da história: o desaparecimento, o silêncio da Bíblia. Para entender o mistério, precisamos voltar ao ano 587 a.C. Os exércitos de Nabucodonosor romperam as muralhas de Jerusalém. O Templo de Salomão foi incendiado. A Bíblia, em 2 Reis 25, faz uma lista minuciosa, quase burocrática, de tudo o que os babilônios roubaram. Eles listam as bacias de bronze, os braseiros, as colunas, até as pás de recolher cinzas. Mas há um silêncio perturbador nessa lista. O item mais valioso, a peça central do templo, a Arca da Aliança, não é mencionada. Se Nabucodonosor a tivesse capturado, ele a teria desfilado na Babilônia como o troféu supremo de vitória de seus deuses sobre o Deus de Israel. Mas ele não o fez. Isso significa que antes da invasão final, alguém a retirou de lá. Mas quem? E para onde a levaram? Isso nos leva à nossa primeira teoria, e a mais famosa delas. Teoria 1. A conexão etíope. Viajamos agora para Axum, na Etiópia. Lá, a tradição não trata o paradeiro da arca como um mistério, mas como um fato. A base dessa crença está em um livro antigo do século XIV, chamado Quebra-Nagast, a Glória dos Reis. A lenda diz que a rainha de Sabá, ao visitar Salomão, teve um filho com ele, chamado Menelik I. Anos depois, Menelik visitou o pai em Jerusalém e, ao retornar para a Etiópia, teria levado a arca verdadeira com ele, deixando uma réplica no Templo de Salomão. Parece apenas lenda? Talvez, mas em Axum existe uma pequena capela, fortemente vigiada. Eles afirmam que a arca está lá dentro. A regra é estrita: apenas um homem em todo o mundo pode vê-la, o monge guardião. Esse monge é nomeado vitaliciamente. Ele não sai da área da capela, ele vive e morre lá dentro, protegendo o segredo. Nem o imperador da Etiópia, nem arqueólogos, nem presidentes têm permissão para entrar. Historiadores dizem que é impossível, mas a fé inabalável dos etíopes sugere que eles estão protegendo algo muito antigo lá dentro. Teoria 2. Os túneis do templo. Mas e se a arca nunca saiu de Jerusalém? E se ela estiver apenas a alguns metros abaixo dos pés dos turistas? Esta é a teoria defendida por muitos rabinos ortodoxos. Eles apontam para o rei Josias. Sabendo que a Babilônia viria, Josias teria ordenado que a arca fosse escondida em uma câmara secreta, um bunker espiritual, construído pelo próprio Salomão nas fundações do templo, labirínticas e profundas. Isso quase foi provado em 1981. O rabino Yehuda Getz, na época rabino do Muro das Lamentações, conduziu uma escavação clandestina nos túneis. Ele afirmou ter chegado a uma porta selada que levava diretamente abaixo do local do antigo Santo dos Santos. Ele estava a postos a derrubar a parede, mas foi impedido.
As autoridades muçulmanas souberam da escavação e houve tumulto. O governo de Israel ordenou que a entrada fosse selada com concreto imediatamente. Por quê? Porque encontrar a arca ali iniciaria instantaneamente uma guerra santa mundial pela posse do monte do templo. A arca continua lá esperando? Teoria 3. O Monte Nebo. Nossa terceira teoria vem de um texto que já fez parte da Bíblia e ainda é canônico para católicos e ortodoxos, o livro de 2 Macabeus. O capítulo 2 relata que o profeta Jeremias, avisado por Deus sobre a invasão, tomou a tenda do tabernáculo, a arca e o altar de incenso e os levou para o Monte Nebo, o mesmo lugar onde Moisés morreu. O texto diz: Jeremias encontrou uma caverna, introduziu ali a arca e obstruiu a entrada. Quando seus seguidores tentaram marcar o caminho para voltar depois, não conseguiram encontrar a caverna. Então Jeremias profetizou: o lugar ficará desconhecido, até que Deus reúna seu povo e use de misericórdia. Muitos exploradores já vasculharam o Monte Nebo, nada foi encontrado. Se Jeremias diz a verdade, a arca está protegida não por pedras, mas por uma camuflagem sobrenatural, aguardando o tempo do fim. Conclusão: o relógio do Apocalipse. Etiópia, Israel ou Jordânia? Onde ela está? Talvez a localização exata importe menos do que o significado de seu retorno. Para os judeus ortodoxos e para muitos cristãos, a descoberta da Arca da Aliança será o sinal verde para a construção do terceiro templo em Jerusalém. Ela não é apenas uma peça de museu dourada, ela representa a presença física e terrível de Deus entre os homens. E se as profecias estiverem certas, ela não ficará escondida para sempre. A pergunta não é onde ela está, mas sim quando ela vai decidir aparecer. Que teoria você acha mais provável? A guarda dos monges na África ou os túneis secretos de Salomão? Deixe sua teoria nos comentários. Este é o Escrituras Decifradas. Inscreva-se para investigar o próximo mistério. Até lá!